Bom dia, estamos começando agora o segundo vídeo do Futebol Debate, um canal novo no YouTube, onde a gente espera refletir, debater os principais temas relacionados ao futebol brasileiro. No primeiro vídeo, uma das coisas que nós abordamos foi o jornalismo esportivo e o estilo um pouco virulento, um pouco agressivo até, de alguns jornalistas. E nós citamos como exemplo o Mauro César Pereira, principalmente durante um período em que ele falou muito sobre o Flamengo, que era um Flamengo até muito fraco comparado com o Flamengo de hoje. E ele culpava, de certa forma, os líderes daquele time, o Diego e o Hever, que ele chamava de turminha do vestiário, e ironizava falando que era o Flamengo modo banana. Ora, um jornalista com o nome que ele tem, a fama que ele tem, acusa um time de jogar no modo banana dezenas e dezenas de vezes, repetidas vezes. No fundo, ele está incutindo essa ideia na torcida. E o torcedor tem um movimento de rebanho, um movimento de acatar aquilo que o jornalista fala, acreditar naquilo, e ele é tangido como uma espécie de gado humano. Isso, inclusive, estigmatizou, de certa forma, a carreira do Diego, que era, sim, naquela ocasião, o melhor jogador do Flamengo. Eu mesmo fui ao Maracanã várias vezes e o único jogador que tinha brilho, que tinha técnica, que tinha categoria naquele time era o Diego. Quer dizer, é muito fácil a gente falar do Flamengo agora, em que vários jogadores têm um nível de excelência técnica e se completam em campo. Mas pega um Arrascaeta, por exemplo, que é considerado o melhor jogador do Flamengo. Bota ele no lugar do Diego em 2017, 2018, tendo atrás dele Márcio Araújo, à frente dele, em vez do Gabigol e do Bruno Henrique, o Gabriel e o Henrique Dourado. O Arrascaeta não ia brilhar como ele brilha hoje. Um jogador nunca é ele só. É ele e os parceiros que ele tem para dialogar em campo. Um time de futebol, nesse sentido do conjunto, é muito semelhante a uma orquestra. Você pode pegar o músico mais virtuoso do mundo. Se ele formar uma orquestra com amadores que tocam mal seus instrumentos, não vai sair sinfonia nenhuma, vai sair uma música horrorosa. Isso tem muito a ver com o período que o Diego pegou no Flamengo. E mesmo assim, por causa da sua liderança técnica, tática e liderança mesmo no sentido de ser o líder daquele time, o Flamengo pegou vice-campeonato, terceiro lugar, sexto lugar. Ele tirou o Flamengo daquele patamar de sair do rebaixamento de 12º lugar para brigar pelas posições lá em cima. Então cabe sim a pergunta, o Mauro César Pereira, naqueles 2 anos em que ele atacava o Flamengo sistematicamente, acusava o Diego de ser o banana líder dos bananas, o que ele ajudou o Flamengo? Nada. O que ele construiu de bom? Nada. O que ele fez com que o Diego se sentisse melhor, ou o Hever, ou os jogadores do Flamengo, para que eles, de repente, consertassem algumas falhas e produzissem um futebol melhor? Nada. Era uma crítica eminentemente destrutiva, que incitava a torcida a debochar dos jogadores, ironizar os jogadores, falarem mal dos jogadores nas redes sociais e até mesmo em algumas ocasiões
aqueles pequenos grupos de fanáticos agressivos irem atrás dos jogadores nos aeroportos. Então, eu queria muito comentar sobre isso, que o jornalismo esportivo ele tem que ter responsabilidade. Ele pode ser incisivo, mas ele não pode ser covarde, ele não pode ser leviano, ele não pode ser nunca agressivo, porque quando o jornalista usa uma linguagem que é vexaminosa em relação a um treinador, a um clube, aos jogadores, ele está incitando o que de pior o ser humano tem dentro dele. Repare que grandes jornalistas jamais usaram esse tipo de linguagem e esse comportamento. Trajano, Juca Kfouri, André Kfouri, o Calçade, o Jean Oddi, o Bertozzi, todos esses jornalistas fazem críticas, às vezes severas, mas respeitam todos os limites da educação, da civilidade, do respeito humano, do respeito aos profissionais. Então, eu queria que a gente refletisse um pouco, nós torcedores, nós que amamos o futebol, se devemos dar moral, se devemos aplaudir, se devemos celebrar quando um jornalista peca por excessos, que é, na minha opinião, o caso, às vezes, do Mauro César e outros jornalistas. Fica registrado aqui nesse vídeo o meu protesto, a minha crítica e o meu desejo de que o jornalismo esportivo ele siga os parâmetros deixados por grandes jornalistas. Eu lembro de um João Saldanha, um Nelson Rodrigues, um Sérgio Noronha. Quer dizer, os grandes jornalistas esportivos do passado, todos faziam críticas, mas respeitavam o ser humano, respeitavam o profissional. Há toda uma geração nova de jornalistas esportivos que seguem essa tradição. Alguns, infelizmente, não. Que o nosso jornalismo esportivo aprenda a ter grandeza, aprenda a ter como eu posso dizer, o equilíbrio, que ele possa usar a palavra como uma arma de construir algo e não de destruir pessoas, jogadores ou técnicos. Aqueles que estão aqui assistindo esse vídeo, por favor, deixem seu like, curtam o vídeo. Um abraço para vocês.